Votos cordiais de saúde e paz a todos. Trago o abraço sincero, fraterno, do Grupo Espírita Francisco de Assis a todos que fazem, a todos que frequentam esta casa de oração e trabalho. E fazemos votos sinceros, que permaneçam fiéis a Cristo e a Kardec, porque hoje mais que nunca nós estamos tendo a necessidade de mantermos esta fidelidade, tendo em vista um sem número de casas espíritas que lamentavelmente tentam enxertar no corpo doutrinário práticas que não são condizentes com aquelas encontradas no corpo kardeciano. É uma satisfação estarmos aqui hoje. Tivemos a oportunidade algumas vezes de irmos à Vitória, mas o dia em que estávamos marcados para fazer a visita à famosa Princesa do Norte, que é assim conhecida, lamentavelmente surgiu um problema e tivemos que retornar a Recife. Mas tudo tem seu tempo e hoje aqui nos encontramos. Como se estivéssemos à época direcionados pela figura de Josué em busca da terra prometida, nós, em especial os espíritas, ouvimos frequentemente falar do mundo de regeneração e deste período peculiar por qual nós estamos passando, que é a famosa e chamada transição planetária. E a partir dali nós nos colocamos verdadeiramente como verdadeiros espectadores, na esperança de que espíritos luminares venham à Terra para acelerar este processo da transição planetária, como se nós não tivéssemos a responsabilidade, na mesma expectativa que aquele povo tinha sobre os ombros de Josué para lhe apresentar ou dar a condição de adentrar a terra prometida. Porque todos nós, independente da religião e da cultura que somos atrelados, trazemos a esperança de vivenciarmos e adentrarmos este planeta de regeneração que a apresentar-se-á com aquelas características que nós espíritas conhecemos de maneira tão peculiar. No entanto, o livro dos Espíritos é claro quando nos fala da lei de destruição, e sabemos que toda a realidade, esta principalmente que se nos apresenta, será advinda primeiro deste processo da destruição, que na verdade não seria o aniquilamento, mas a transformação de uma realidade em outra. E basta nós aguçarmos a nossa vista, lançarmos os olhos para trás e iremos observar a caminhada da própria humanidade, lembrando que através da lei da reencarnação, talvez nós tenhamos sido sujeitos desta história que hoje visitamos os livros. Iremos nos deparar com pontos extraordinários que chamam a atenção de uns em detrimento de outros, porque, na verdade, talvez, guardado no nosso inconsciente, estejam aquelas experiências vivenciadas à época. Escolhemos inúmeros roteiros, dos mais diversos, e a história da humanidade apresenta-se repleta na busca, na conquista de posses, seja ele no contexto dos bens materiais, daqueles que nos dariam conforto para chegarmos a este estágio de equilíbrio e de paz que todos nós buscamos. E assim transitamos ao longo de todo o tempo. Já experienciamos diversas estradas, caminhos dos mais diversos. Contudo, ainda hoje trazemos esta sede profunda, sincera, verdadeira, sentida até, e não conseguimos sanar, porque bebemos a água da vaidade, do egoísmo, do orgulho, dessa posse transitória destes bens que a sociedade, ao longo dos milênios, nos fala e nos norteia sobre a necessidade de tê-los para atingirmos aquilo que sempre desejamos. Mas, lamentavelmente, essa busca continua, e em especial nesta fase em que nos encontramos, que seria a fase da transição. Observamos os templos religiosos, não só a casa espírita, mas a igreja, os templos evangélicos, aqueles budistas e das diversas religiões que se espalham por diversos no mundo. Mas as pessoas sentem a necessidade de encontrar aquele que venha reavivar a esperança, mas sempre na posição daqueles que buscam de acordo com a própria vontade. E lá adiante se decepcionam quando, chegando ao objetivo traçado, não encontram a sua alma repleta
daquilo que desejava. Se nós transitarmos no tempo e voltarmos àquele período especial, no qual a Terra se preparava para a chegada do governador do planeta, perceberemos que não há tantas diferenças, obviamente guardadas as devidas proporções, porque crescemos na tecnologia, no estudo, no vasculhar o macro como o microcosmo, mas talvez a realidade social e o desejo da alma humana permaneça da mesma forma. Ali nós iremos perceber uma sociedade vinculada àquela estrutura religiosa que apontava os rumos, que tolhia as consciências, mas ao mesmo tempo apresentava aquele Deus que era necessário ser obedecido para que os nossos desejos fossem de alguma forma consumados. Relembrando talvez as nossas heranças anteriores, na época do período mitológico, onde fazíamos os sacrifícios para que os deuses nos dessem de volta aquilo que desejávamos. E ali, naquele momento, chega a figura ilustre, o governador do planeta, que nenhuma casa teve a honra de recebê-lo, a não ser o próprio relento, onde não havia teto, mas era o céu, onde as estrelas cintilavam com mais intensidade, cantando hosanas às alturas, pela chegada do governador do planeta à Terra. Nasce sob a lei, aprende, cresce com a proteção dos seus pais, aprende, obviamente, a ganhar o pão com o suor do próprio rosto, até que é chegado aquele momento emblemático da história, no qual os evangelistas narram em especial a figura de João, quando, nas bodas de Caná, dá o pontapé inicial ao seu messianato, num momento que talvez traga-nos uma lição tão profunda e que, lamentavelmente, aqueles que estão vinculados ao cristianismo estejam tão atados à transformação da água em vinho. Até nós, espíritas, muitos não param para avaliar que momento era aquele. Eram as bodas, era um casamento. E a partir dali, todos nós conhecemos a história da falta do vinho. E aí vem a figura de Maria de Nazaré, que seria a personificação, a materialização do amor, porque o amor tudo conquista sem humilhar e tudo transforma sem destruir. E solicita a Jesus, obviamente avisando a ele que havia faltado o vinho. E como o amor sempre conquista e alcança os seus objetivos, Jesus consente. E daí vem a grande lição que precisamos daí partir para compreender a nossa responsabilidade ante estes tempos que são chegados, para que não sejamos varridos pelos vendavais das situações do cotidiano que já nos arrastaram em tantos séculos anteriores. Ela, de maneira feliz, resume todo o Evangelho em uma única frase. E às vezes nós estamos tão preocupados com o fenômeno mediúnico que deixamos de observar a frase que resume todas as outras partes. E talvez seria para nós o grande norte, o grande roteiro. Chama ela aqueles que tinham a responsabilidade de levar o vinho aos convidados e diz, de maneira resumida, faze tudo o que ele disser. Se nós tivéssemos compreendido esta frase de Maria de Nazaré, talvez não estivéssemos estagiando na Terra neste exato momento, mas em escalas e esferas superiores, porque na hora em que a humanidade compreender que se faz necessário fazer tudo aquilo que ele disse, já não nos encontraríamos em tantas dificuldades, que às vezes afivelamos as nossas máscaras para sermos aqueles analisados pela sociedade como pessoas felizes, mas trazemos dores excruciantes na intimidade das nossas almas, dos nossos corações. E Maria ali resume de maneira peculiar, faze tudo o que ele disser. E aí vem a grande lição. Segundo os relatos evangélicos, Jesus solicita que tragam aquelas vasilhas repletas de água pura. E para nós é necessário dar a parada para compreendermos, porque passamos pelas experiências das carteiras escolares e aprendemos que a água pura tem 3 características básicas. A água pura, ela é incolor, ela é inodora, ela é insípida, ela não tem cor, não tem odor e não tem sabor.
Mas naquele exato momento, Jesus, ao solicitar esta água, depois de determinado tempo impor as mãos, pede para que aqueles homens retirem a água da bilha e passem adiante aos convidados. E eles se surpreendem, porque agora sentem o sabor do mais extraordinário vinho. E o vinho, por sua vez, também tem 3 características básicas: cor, odor e sabores diferenciados. Daí encontra-se então a grande mensagem para a humanidade. Todo aquele que permite que Jesus adentre a sua realidade e imponha as mãos, não no sentido obviamente físico, mas no sentido figurado de adotarmos a realidade dele para a nossa vida, teremos a nossa realidade transformada em algo que antes não tinha cor, odor nem sabor, e a vida então passa a ter cor, odor e um sabor diferente. Eis a grande mensagem das bodas de Canaã, e a partir dali parte para lecionar a realidade. A realidade que toca ao espírito, o convite ao ser humano para que ele possa renunciar a si mesmo e a partir dali tomar um outro rumo na existência. E obviamente era profundamente chocante, numa sociedade que falava de olho por olho e dente por dente, o homem falar da probabilidade, da possibilidade do perdão, da necessidade do amor, da tolerância. E assim não seria diferente, pois causava um extremo abalo na estrutura de uma sociedade que vivia relacionada a uma religião extremamente cheia de cultos exteriores. E que, por incrível que pareça, Jesus fora vinculado a ela. Pois Jesus tinha religião, ele era judeu. E ali nos dava a lição para separar o joio do trigo, do que era verdadeiramente essencial. E a partir dali nós sabemos de todas as dificuldades, pois se eu sei que é uma sociedade de estudos, todos que aqui se encontram sabem da história do Mestre, das lições inesquecíveis, dos quais poderemos dizer que ele resume todas as lições no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, no mais famoso sermão chamado Sermão do Monte, onde abre o sermão através das bem-aventuranças e a partir dali derrama para a humanidade toda a lei, a tal ponto que os homens que passaram na história, mesmo não levantando a bandeira do cristianismo, mas que tiveram a oportunidade de ler aquele sermão, ficavam admirados, porque ele não falava de religião constituída de pedra e cal, mas era um processo interior desta transformação e do roteiro a ser seguido, porque não seria justo vir a aquele homem falar do reino de Deus, da condição da paz que lá se encontra e não nos desse o roteiro para atingirmos esta meta, porque continuaríamos a andar na terra sem termos um roteiro vivenciando a experiência científica do acerto e do erro. Se nós erramos, é porque nós não ainda despertamos para a realidade de vivenciar ou palmilhar a única estrada que não transitamos ainda, que seria exatamente aquela que ele deixou. Todos nós conhecemos que é tão real este fato que o próprio Mahatma Gandhi, ao entrar em contato com o Sermão da Montanha, que apresenta-se através das bem-aventuranças e dos capítulos que vão além, dizia ele: se todos os livros sagrados da humanidade se perderem e apenas o Sermão do Monte for salvo, nada se perdeu. Mostrando a grandiosidade e a profundidade. Mas a grande diferença da proposta de Jesus, porque não era uma proposta de crença, era uma proposta de vivência. Não era uma condição de acreditar e obedecer às regras exteriores. Era necessário o sacrifício de si próprio, a tal ponto que ele dizia: renuncia-te a ti mesmo. E a partir dali, cria-se a grande dificuldade. Porque talvez seja fácil para nós darmos um dízimo, que dentro da doutrina não existe, mas fazermos qualquer outro tipo de sacrifício exterior, inclusive de vir às palestras e ter que escutar para ao final receber um passe, por exemplo. Abrindo mão do domingo de manhã, fazer qualquer outra atividade, mas estar numa casa espírita, como nesta casa.
Mas quando se fala da necessidade da reeducação do ser, é muito difícil, porque está arraigado em nós experiências pregressas que nos falam tão forte. Os conceitos que nós trazemos, ou os preconceitos que trazemos, que fazem com que nossa alma se rasgue muitas vezes diante das situações que a vida se nos apresenta. E ele, por sua vez, nos fala da realidade do ser que tem a necessidade de mergulhar na água da transformação o homem velho para dali sair o homem novo. E este processo educativo não é fácil, porque reeducar sempre será um fenômeno extremamente difícil. Se alguém aqui já passou, por exemplo, pela condição de reeducar na alimentação, vai perceber como é difícil. A tal da dieta é uma coisa séria. E nós estamos falando de algo tão simples. Imaginemos os nossos hábitos do pensar e do agir que nos acompanham por milênios. Daí a responsabilidade passa, então, na proposta que Jesus nos traz, deixa de ser da figura da divindade. Porque antes nós fazíamos os sacrifícios para que Deus cumprisse com o acordo que nós acreditamos que tem conosco. Com a figura de Jesus, então, vem a responsabilidade, porque cada um segundo as suas obras. Logo, se nós somos, tendo cada um a responsabilidade, constituintes de uma sociedade, e o mundo se apresenta como está, então começamos a perceber que a sociedade nada mais é do que o reflexo das nossas experiências e vivências do cotidiano. Daí, se nós estamos na expectativa deste mundo novo, que vem através desses espíritos luminares, estamos enganados. Acelerar o processo não significa dizer que eles farão sozinhos. É necessário que façamos a nossa parte. As pessoas trazem um receio muito grande de uma doença chamada câncer. O que é o câncer? O câncer é uma única célula que se diferencia das demais. E a partir dali sofre o processo da mitose, que é a multiplicação celular, que quando não diagnosticada em tempo hábil, leva o organismo ao fenômeno biológico, natural da morte. Porque morrer todos nós iremos, de uma forma ou de outra, de câncer ou engasgado. Morrer a gente morre, não tem como. Não precisa ser agora. Mas, de fato, assim acontecerá. Se nós trouxermos este entendimento desta célula que se modifica e trouxermos agora para a sociedade, nós vamos escutar, por exemplo, que a família é a célula máter da sociedade. Mas esta família é constituída por individualidades. Quando esta célula, que seria a família, constituída pelas individualidades, não conseguir manter ou sedimentar os valores éticos, crísticos que nós necessitamos, estas células se multiplicarão porque serão as famílias advindas dos filhos. E num processo de uma mitose, a nossa sociedade adentrará num processo de uma patologia generalizada, como o câncer, e apresentar-se-á da forma que se encontra. E Jesus, por sua vez, naquela época, já se apresentava aos apóstolos falando desta realidade da transição pelo qual nós estamos passando, no famoso sermão profético, no qual ele nos chama a atenção. Daí precisamos, obviamente, urgentemente perceber que ele é o guia e modelo da forma com qual os espíritos falaram a Allan Kardec, e nós espíritas temos o conhecimento. Diferenciado das outras religiões, somos chamados à razão para compreendermos e lermos aquele sermão profético de maneira diferenciada. Porque lá ele fala que levantar-se-ão falsos cristos e que dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, dizia ele. Ouvirão falar em guerras e relatos de guerra. Mas não vos perturbais, é necessário que assim seja. Haverá fome e tremores de terra em todo o mundo. Será que nós não estamos vendo nada disso? Haverá nação contra nação, reino contra reino.
Mas isso ainda não é o fim, é o início das dores de parto. Mas toda dor de parto, ela trará ao final o rebento, aquele esperado durante os 9 meses. E no primeiro gritar, no primeiro choro, as dores, as ansiedades se perdem e aquele abraço de trazer o rebento ao peito e observar ali a cria faz com que todo este passado de turbulência, talvez os 9 meses de limitações, esperas, dores e até medo, vai se diluir quase de maneira imediata, porque o amor suplanta, supera todas estas expectativas. Daí ele diz que é o início das dores de parto perfeito. E é exatamente o que nós estamos observando, as grandes convulsões sociais, não só no Brasil, no mundo inteiro, nos convidando a compreender que é necessário a dor para que nós venhamos a ter a ideia de que a responsabilidade nossa, então, é modificar a realidade deste planeta, através da unidade que é composta, que é o somatório das nossas unidades, daquilo que trazemos, das nossas atitudes. Ante este mundo novo, qual a atitude? E neste período que estamos passando, da famosa transição planetária, qual a atitude do ser? Principalmente a nossa atitude como espíritas. Mais uma vez, não podemos fugir ao que o próprio Livro dos Espíritos nos fala. O único guia e modelo da humanidade é Jesus, então precisamos nos debruçar sobre a figura dele, não do Jesus mitológico, no qual as pessoas querem falar, porque podemos afirmar com toda a convicção, nunca Jesus foi tão crido, mas tão pouco vivido. Já passamos o período desta crença cega e cultural. Ai, porque eu acredito. Mas de que adianta acreditar se você não consegue viver a fraternidade, de respeitar o outro nos limites que ele traz, nem o seu próprio? De que adianta esta crença? Inúmeros que provocaram conflitos no mundo também traziam a crença, mas acreditavam muito mais na própria ideologia do que naquela condição ética, crística trazida por ele. Daí não adianta crer. Precisamos sair deste movimento, ou melhor, dessa condição estática e passarmos a nos movimentar. Até porque a doutrina espírita nos traz de maneira clara aquela mesma realidade de Jesus de Nazaré através da lei de causa e efeito. Plantamos, colhemos. E o hoje é uma intersecção entre dois universos. A intersecção do ontem para com o amanhã chama-se hoje. Porque agora estamos num processo de colher aquilo que foi plantado ontem, mas de maneira imediata estamos plantando o que será colhido amanhã. Então o espírita que já compreende e já vive esta realidade, ele tem a certeza de que está num processo de transição individual, não só coletiva. Porque existe a transição do planeta, mas nós estamos em transição constante. É necessário compreender que nós não somos da terra, mas nós somos espíritos em experiência terrena e que irá durar até... Não sabemos. Pode ser daqui a alguns minutos, pode ser daqui a alguns dias, meses ou anos, mas nós estamos tendo a oportunidade de recebermos o conhecimento. E como falamos, mergulhamos nas palavras de Jesus. Porque, obviamente, então, a pergunta que se faz é: qual o roteiro? Já que estamos ante este mundo novo que desponta no horizonte, obviamente bastante distante ainda, qual o roteiro a seguir? Porque já tentamos tantas estradas, e não há melhor resposta do que a do próprio Evangelho, que neste capítulo, que fala do sermão profético, que seria o capítulo 24, 25 e o iniciozinho do 26 do Evangelho de Mateus, nós iremos encontrar 3 situações, 3 roteiros que se complementam, que nós deveríamos ler, interpretar e adotar para a nossa vida. O primeiro deles nos fala do servo vigilante, que nós devemos ser,
Porque nós nos colocamos como os espíritas, que devem ter um grande cuidado para não sermos os fariseus do novo século. Porque os fariseus eram aqueles que conheciam a lei, mas na hora de aplicar, ficamos apenas no campo do intelecto, nesta superfície do conhecimento, mas vivenciando de maneira distinta. Afivelamos a máscara do espírita dentro do centro espírita, mas daquela porta para fora, na intimidade dos nossos lares, dos nossos trabalhos, vivenciamos de forma diferente. E as circunstâncias que surgem na vida nos colocam em xeque constantemente. Daí a figura do servo vigilante, que é aquele que está desperto. E o próprio Evangelho já nos fala: vigiai e orai. Primeiro vigia, depois ora, para se manter este padrão da sintonia. Porque iremos cruzar com pessoas diversas, que nos farão propostas das mais diferentes, e que naquela ideia de usufruir o que a terra se nos apresenta, e que nós elegemos como se estivéssemos numa grande manada, não tendo a oportunidade de parar para raciocinar, perdemos a vigilância, logo não oramos, e a partir dali, mais uma vez, voltamos a cair em mesmo equívoco que antes nós caímos. Quantas circunstâncias que a vida se nos apresenta, nos colocando agora à prova. Ah, você é espírita? Então tá, vamos ver o que acontece diante de um teste que ontem você caiu. Como iremos nos portar? Daí a figura de Jesus torna-se singular ser avaliada. E eu gostaria de resgatar aquele momento do Evangelho que todos nós conhecemos, só para mostrar qual deve ser o perfil deste servo vigilante. Todos nós conhecemos a passagem famosa, quando ouve-se a balbúrdia à distância, e aqueles gritavam até que chegaram ao pé do mestre e empurraram a jovem senhora e disseram: mestre, esta mulher fora pega em flagrante adultério. Moisés manda que apedrejemos, tu que dizes? E frequentemente nós ficamos atados, como sempre, à letra. E Paulo de Tarso diz: a letra mata, o espírito vivifica. A doutrina espírita, na sua grandiosidade, pelo seu tríplice aspecto, nos dá a faceta filosófica, para que possamos entender na profundidade e trazer para os dias de hoje, porque provavelmente não irão jogar os nossos pés à adúltera, porque nem mestres somos e distante estamos dessa realidade. Mas a sociedade nos convidará a adotarmos a atitude de Moisés, porque Moisés para a sociedade é a lei que vige em todo mundo. Todo mundo tem um telefone de última geração, por que você não tem? Todo mundo agora tem redes sociais. Por que você não tem? Olha, fulano está falando mal de você, você não vai fazer absolutamente nada. Ou então fulano ou fulana te traiu e você vai deixar assim? E nós somos levados de roldão e não nos percebemos que estamos numa grande manada e perdemos a capacidade de raciocinar, porque esquecemos que somos espíritos em individualidade, que iremos arcar com as consequências das nossas atitudes, porque plantando se colhe. E é nesse momento que elencamos um sem número de situações que a sociedade nos convida. E a partir do elencar elegemos: a minha vida só será boa se, eu só serei feliz se, e sempre na horizontalidade das conquistas transitórias, em detrimento da paz perene que tanto desejamos. Foi isso que fizeram com Jesus. Quantas amizades não se perdem? Às vezes há dois amigos de longas datas, aí chega um terceiro que apresenta-se como um amigo, mas ainda está numa idade infeliz ou idade psicológica, de maturidade espiritual ainda, numa infância mais abaixo da nossa infância, e joga a famosa semente da discórdia. E nós damos muito mais credibilidade a este que está chegando agora do que 20, 30 anos de convivência com aquela pessoa. É a mesma coisa. Olha, fulano, eu sei que Cicrano é teu amigo de muito tempo, mas ele falou isso, isso e aquilo de você.
E aí você se choca, se dói, porque fere o nosso orgulho, que trazemos ainda de maneira muito aguda. E ao invés de ter a sinceridade e a autenticidade de chegar à pessoa e dizer: fulano, eu ouvi dizer que fulano nos contou, e assim. Não. Toma-se logo aquela realidade como verdade, rechaça-se a pessoa e rompe-se uma relação, talvez de décadas, talvez de outras existências. Foi o que fizeram com Jesus. Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Moisés manda que apedrejemos. Tu que dizes? Em outras palavras, todo mundo aqui, a sociedade inteira, diz que ela tem que ser apedrejada. Você é o diferente. Você vai dizer o quê? E então Jesus, de maneira muito feliz, autêntico como era, porque ele veio para mostrar o que era a lei, não a lei humana, mas aquela que nos fará plenos, como tanto desejamos ao longo destes milênios. E ao invés de dar ouvido ao que Moisés dizia e a sociedade esperava, dá uma lição a todo um conjunto de pessoas. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Era o momento da reflexão interior, da autoanálise. Não se deixou levar por esta é a atitude de um cego vigilante. Mas é necessário compreender que para que haja vigilância, eu preciso ter uma norma. Eu preciso ter uma linha de conduta. Caso contrário, provavelmente nós iremos adotar a conduta de outras pessoas, de outros grupos. Como nós observamos muitos jovens hoje que adotam aquela figura do ídolo para amanhã se decepcionarem quando apresentam-se numa condição de um desencarne chocante por uma overdose e veem que o ídolo talvez não fosse tão ídolo assim. Daí Jesus dizia: deixai que venham as minhas criancinhas, apresentem-me a elas. Em outras palavras, o cego vigilante tem esta capacidade. Daí é necessário o estudo tão sério para conhecermos estas leis morais, para na hora de discernir, na hora de parar, pelo processo da vigilância, tenhamos um roteiro diferenciado daquele que a sociedade apresenta, porque hoje, infelizmente, somos impulsionados à vivência do egoísmo, das vantagens pessoais sobre outras pessoas, a desconsideração, o desamor, o desafeto e tantos processos. E quando sofremos as consequências, perguntamos: mas por que estamos sofrendo? Porque não percebemos ainda o que é que nós estamos elegendo para a nossa existência. Daí a característica do ser vigilante é esse chamado de autenticidade. Porque todo mundo faz, eu tenho que fazer? Não. Daí, neste período de transição, tão agudo para cada um de nós, que segundo o relato de muitos espíritos, talvez esteja sendo a última oportunidade de muitos, neste período em que a Terra passa. Já não mais reencarnarão na Terra, porque não terão mais espaço para determinados vícios e desequilíbrios da alma. Nós estamos tendo a oportunidade de receber este manancial e o aviso que está lá no Evangelho. Ser, primeiro de tudo, o servo vigilante. Autêntico. Daí, na hora em que a sociedade nos pede a vingança, nós apresentamos a face do perdão. Da intolerância, nós mostramos a tolerância cristã, porque temos um conhecimento de maneira calcada, segura, que nós somos espíritos imortais e que o erro que aquele cometeu neste exato momento, talvez eu tenha cometido ontem, o que não me dá a condição de julgá-lo. Posso até não gostar da atitude, mas não tenho o direito de condená-lo, nem de rechaçá-lo, guardando-me a condição de lembrar que talvez tenha sido eu o autor disso ontem, ou talvez serei amanhã, pelas circunstâncias que a vida venha me apresentar. O segundo ponto que se encontra no Evangelho, que Jesus nos traz, é aquela parábola das 10 virgens.
onde, de maneira resumida, porque o tempo já não nos permite, nos fala de 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes, que saem para encontrar o noivo, cada uma com sua lâmpada, mas adormecem, até que é avisado que o noivo está chegando, e elas se levantam, e apenas 5 destas 10 traziam o óleo, o azeite para manter a lâmpada acesa, e as outras 5 saíram despreocupadas, trouxeram a lâmpada, mas que ao longo do tempo ela esgotou o óleo e obviamente apagou, ou estava próximo a apagar, e solicita: me dê o teu óleo. E as prudentes disseram: lamentavelmente nós não temos como dar. E a partir dali há o encontro do noivo com a noiva e as portas se fecham. E as noivas, ou melhor, as virgens loucas e imprudentes ficam do lado de fora solicitando a adentrar ao recinto. O que seria este processo? O que seria esta passagem? Ninguém vive à luz do outro. As virgens apresentam-se como todos nós, que esperamos o noivo, que é a figura, porque isso é uma simbologia, é a figura do Cristo. Todos nós, mas quanto de nós alimentamos verdadeiramente esta lâmpada? Através do óleo do nosso sacrifício, da renúncia de nós próprios. Mas sabemos encher as casas, sabemos adotar determinados trabalhos e ficamos nesta superfície do trabalho exterior. É aplicar o passe, é trazer a água, é limpar a casa, é fazer parte da evangelização. Trabalhos importantíssimos, mas ficamos no trabalho exterior. E o interior, onde fica? E a lâmpada e o óleo que nós devemos carregar com o nosso sacrifício, as coisas da terra, da sociedade e da vida nos tiram o foco, como se nós vivêssemos aqui e tivéssemos uma experiência espiritual, quando na realidade é o contrário. Está lá no Evangelho. São as dicas, os roteiros que Jesus nos deixa de maneira tão clara para passarmos por estes tempos, que no sermão profético ele nos avisou, para que não fôssemos atingidos. E ele encerra nos falando de uma das mais famosas parábolas, que seria aquelas parábola dos talentos. Essa daí eu conheço, essa é extraordinária, sim. Mas vamos observar o quão séria, como todas as outras, é essa parábola dos talentos. Daquele senhor da vinha que decide viajar e entrega aos seus servos os talentos. 5 a um, 2 a outro, e 1 a um terceiro. Será que nós não somos aqueles que estávamos lá, e este processo da viagem talvez fosse o nosso reencarne para esta grande seara que é o planeta Terra? E recebemos os nossos talentos, obviamente, se formos ao pé da letra, talentos seria moedas, que seria uma quantia da época. Mas podemos, na liberdade filosófica, trazermos para aquelas virtudes, potencialidades que nós trazemos na alma, aquela que adquirimos ao longo do tempo, e agora, ao descermos e retornarmos à terra, dissemos: nós iremos utilizar, investir de forma distinta. Vamos plantar diferente. E combinamos com este senhor da vinha, até que chegará o dia em que nós retornaremos e prestaremos contas à nossa consciência, porque a doutrina espírita, de maneira clara, Kardec perguntando aos espíritos onde estão as leis divinas, e eles respondem: em nenhum livro sagrado, porque cada um que queira ser o detentor da verdade. E acredito que a única doutrina que não se preocupa em ser a detentora da verdade, mas que se apresenta de maneira despreocupada em trazer adeptos a todo custo, os espíritos respondem: na consciência. E neste momento em que retornarmos, será um momento de prestarmos conta. Te dei 5 talentos, o que fizestes com ele? E lá estava escrito que investiu e que conseguiu mais 5. Servo bom e fiel. Vem e adentra ao reino.
Aquele que recebera 2 da mesma forma, mas o que recebera 1, acovardado, com receio, enterra esse talento. De que forma nós espíritas estamos fazendo? Mas eu trabalho em tudo. Eu sou daquele que trabalha. Surgiu um trabalho na casa, eu estou dentro. Certo. E quando este vendaval da cronologia biológica nos atingir e retornarmos à Terra, que trabalho interior foi feito? Para que possamos mensurar qual está sendo a nossa atitude ante este mundo novo que nós desejamos tanto. Basta percebermos como estamos caminhando nas experiências do cotidiano. Porque a pedagogia divina, ela age de maneira diferente. Trazemos no nosso inconsciente ainda aquela ideia do Deus dos exércitos, do Deus dos vitoriosos. Porque se eu estiver com Deus, eu não passo por problema financeiro. Então o Brasil inteiro está sem Deus. Porque pelo menos para o lado de lá, eu garanto aos senhores que o negócio está sério. Eu não sei para o lado de cá, mas para o lado de lá, eu garanto. Porque se eu tivesse com Deus agora, eu não teria aquele chefe que me persegue. Não, a pedagogia divina é diferente. A pedagogia divina nos dá a oportunidade e a possibilidade do exercício. Então, por exemplo, ele pega a pessoa tolerante e coloca no meio de pessoas intolerantes, para que ele dê o exemplo e evangelize. Mas, Alisson, que ideia é essa? Está lá no Evangelho. Vós sois o sal da terra. Sim, Alisson. Eu queria que você me explicasse direito, porque eu não entendi a relação. Pois eu vou explicar. Alguém aqui cozinha? Alguém cozinha? Acreditem os senhores, apesar de não aparecer, eu amo cozinhar. Uma coisa que eu gosto é cozinhar. Façamos um teste de culinária rápido para a gente entender isso. Não é nada difícil. Vamos preparar um feijão, 1 quilo de feijão. Veja como nós estamos bem economicamente, né? 1 quilo de feijão. Olá. A proporção de sal, eu colocaria 1 quilo de sal para 1 quilo de feijão? Vou matar todo mundo, né? Vão ter um pique hipertensivo daqueles. Mas é pouco sal, né? Para 1 quilo de feijão. Já entenderam ou não? A proporção na pedagogia divina nunca é 1 para 1. Vós sois o sal da terra. Daí, às vezes, nós estamos colocados no meio repleto de situações distintas, diferente do que nós acreditamos. Senhor, eu preciso sair dali. Não, talvez nós precisamos estar ali. Porque esse pouco sal que nós trazemos irá salgar todo o alimento. E as pessoas irão perceber, e aí vai se fazendo focos de luz. Quantos eram os apóstolos? 12. Representando as 12 tribos de Israel, é uma das leituras. E a quantos eles não iluminaram, através dos exemplos, das dificuldades, e aqueles que foram aos circos de Roma, devorados. Quanto não evangelizaram aqueles que estavam na plateia e percebiam uma coragem diferente, porque cantavam e entravam cantando hosanas às alturas, pela oportunidade de presenciar, de demonstrar a fé que tinham. Essa é a atitude de nós espíritas, num tempo onde o egoísmo impera, onde o desamor, onde a desconsideração, daí vem os novos apóstolos, como se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Apóstolos da nova fé, ide e pregai. É necessário então trazer este talento que nós trazemos, que nós temos, perdão, e colocarmos para fora. Termos a coragem de sermos os autênticos, os vigilantes. O esforço próprio daquelas virgens prudentes. E trazermos com toda a força, não mais a crença, mas a vivência. Diante da responsabilidade que a consciência já nos aponta.
Porque ao fazermos algo equivocado, a nossa consciência hoje desperta de forma diferente. Mas você, espírita, e você imediatamente diz, meu Deus, eu não devia fazer. Foi chamado a atenção, agora segue o livre-arbítrio. Essas são as atitudes que nós precisamos ter nesse período de transição para merecermos este mundo de regeneração. E aí esse mundo se desponta aos nossos olhos, porque existe o mundo da coletividade, que é o planeta, e existe o mundo individual, que é aquele que obedece à nossa consciência, que apesar das tormentas, naquela figura maravilhosa que o Evangelho nos mostra, quando Jesus dormia na intimidade do barco e o barco representa a cada um de nós. Os apóstolos entram em desespero, que talvez esteja aí a condição que nós vivemos no dia a dia, o maremoto, as ondas altas, o perigo do nosso corpo, do nosso ser naufragar, dos nossos equívocos. Os apóstolos, então, que talvez seja o conhecimento que trazemos da doutrina espírita, vá na intimidade do barco e desperte aquele Jesus adormecido que está dentro de cada um de nós. E diga, Senhor, acorda. E ele desperta da intimidade das nossas embarcações. Neste grande mar que é a vida, vai até a proa do barco, abre os braços e dá a ordem aos ventos e aos mares, para que serene estas condições e nós possamos seguir adiante. Todos nós temos este Cristo interno, que está talvez adormecida pelas condições e escolhas que nós fazemos do cotidiano, mas a doutrina espírita, quando adentramos, estudamos, trabalhamos, nos instruímos, começamos a chamar por Ele, e cedo ou tarde, Ele há de acordar. E no momento em que despertar em nossa intimidade, a vida então, da mesma forma que a água pura que apresentava-se incolor, torne-se o grande vinho da alegria, da consciência em paz e da certeza que agora estamos saindo a semear, não mais como os terrenos, mas como semeador, porque já estaremos em outra etapa. Independente do que o mundo apresente, guardaremos a nossa fortaleza na certeza de que quando formos convidados a retornar, seremos aqueles servos que recebemos os 5 talentos e os transformamos em 10, esperando não adentrar no reino, mas uma nova oportunidade de imediatamente voltarmos à seara da terra para continuarmos a plantação, porque neste estágio compreenderemos que devemos nos fazer instrumentos da vontade e da paz do Mestre que nos orienta e nos guia. A responsabilidade é nossa. Não há nada que seja exigido de cada um de nós, apenas que nos amemos uns aos outros. E este amor se reveste naquelas virtudes que Jesus representou de forma tão peculiar. Se desejamos este mundo que se apresenta lá distante ainda, que possamos imediatamente fazê-lo surgir dentro de cada um de nós, superando nossos limites, lembrando que estamos colhendo o ontem, mas plantando o amanhã de forma imediata. Que aos irmãos desta casa fazemos votos sinceros, que verdadeiramente adotemos a figura de Jesus à luz do Espiritismo, na condição de nos reeducarmos o mais rápido possível para atingirmos a plenitude e a paz que nos impulsiona às casas religiosas e é o objetivo que tanto desejamos. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.